Hello, hello, hello! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Jana e eu te ajudo a ter filhos fluentes em inglês ainda na infância. E é uma alegria muito grande estar aqui com você. A gente vai começar essa aula e hoje eu vou falar para vocês sobre o porquê que é tão importante você ter filhos bilíngues, você ter filhos fluentes em inglês ainda na infância, tá? Então a gente vai conversar hoje sobre os porquês, sobre como as crianças aprendem, as vantagens de você fazer isso na infância, de você esperar, você não esperar, aliás, para começar o processo de influência dos seus filhos, tá? Então, assim, aprender inglês na infância, ele é algo que pode ter muitos e muitos e muitos benefícios. É claro que é importante a gente sempre ressaltar, né, que vai aí das escolhas de cada família. Então, se pra você isso é um valor, se pra você isso é algo que realmente importa, fica com a gente aqui que você vai entender todos os motivos. Já, mas por que é importante eu entender esses motivos da decisão de fazer os meus filhos serem fluentes? Porque quando a gente tem isso claro, é bem mais fácil a trajetória. Então, quando eu sei o que me espera, quando eu tenho um objetivo traçado, quando eu estou com as minhas metas claras e os porquês dessas metas, tudo isso vai facilitar a minha jornada. É mais fácil caminhar sabendo para onde eu estou indo, é mais fácil caminhar tendo uma metodologia adequada. É mais fácil caminhar sabendo os porquês, as razões pelas quais eu fiz aquele compromisso, tá bom? Então é sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui, certo? Vamos continuar aqui, tirar essa notificação. Então tá, uma das coisas pelas quais é tão importante você incentivar, você querer que seu filho seja bilíngue, é lembrar que você vai abrir as portas do mundo para o seu filho, tá? O que significa isso? Olha, quando você cresce dominando apenas o idioma do seu país nativo, então você só sabe falar português, o que isso faz com você? Com a forma como você estuda, com a forma como você trabalha? Isso te põe uma limitação, isso te põe um limite geográfico, um limite linguístico, vamos dizer assim, né? Talvez é melhor a gente expressar dessa forma, um limite linguístico. O que é esse limite linguístico? Você está restrito, você só tem a capacidade de estudar, de ler, de trabalhar, envolvendo aquilo que está escrito ou gravado em português. Então, se eu começo a falar com vocês aqui em inglês, vocês já não poderiam mais aproveitar o conteúdo dessa aula. Então, se você não domina outro idioma, você fica limitado ao conteúdo que é produzido, que é desenvolvido naquela língua, tá certo? Então, todo mundo sabe que o inglês é a língua mais popular, mais desenvolvida no momento atual. Então, tudo que é excelente, tudo que é importante, tudo que é o melhor material, as pesquisas e tudo mais, tudo isso sai primeiro em inglês. Então, se você quer estar na frente, se você precisa estar na frente, você tem que desenvolver esse idioma. Então, por que não abrir as portas do mundo? Por que não entregar esse tesouro para o seu filho, tá certo? Então, assim, e aqui a gente já faz o gancho com o próximo motivo pelos quais vou listar aqui, né, vários motivos pelos quais é importante que você faça isso na infância do seu filho. Primeiro, um olhar lá no futuro, né? E para olhar para o futuro do seu filho, você pode olhar para o seu presente hoje. Imagina como que seria a minha vida se eu fosse fluente em inglês. Quais oportunidades de carreira, de desenvolvimento profissional eu perdi? Ou quais oportunidades de carreira eu deixei de aproveitar, né, para ver assim. Então, você às vezes não conseguiu fazer um mestrado, você não conseguiu aproveitar uma oferta de emprego no exterior, você não conseguiu crescer mesmo na sua área, né? Você não conseguiu fazer aquela leitura de um artigo que precisava porque estava em inglês. Então, assim, quando você faz isso, você olha para o seu presente e pensa, nossa, minha vida teria sido facilitada nisso, se eu falasse inglês, né? Então, você vai fazer com que o seu filho tenha acesso a isso, tá? E a gente sabe que a infância é muito melhor de desenvolver a questão da habilidade, você desenvolver o aprendizado de idiomas na infância, isso é muito mais fácil de ser feito do que na vida adulta, tá bom? Outra coisa, a fluência em inglês vai facilitar o quê? A comunicação global. O seu filho, ele não vai ter restrição de lugar, ele não vai ter restrição linguística, ele vai conseguir, nesse mundo cada vez mais globalizado, acompanhar todas as notícias, acompanhar tudo o que acontece e não somente acompanhar, mas contribuir também. Seu filho vai ser capaz de participar ativamente na sociedade, né, como um todo. Ele vai conseguir se expressar, ele vai conseguir defender as próprias ideias, ele vai conseguir
ter acesso, tá? Então, basicamente, a gente está falando isso. O inglês é a língua que te promove, que te dá acesso, que facilita a sua vida, facilita os seus estudos. E na questão dos estudos também, o inglês vai te promover um acesso à educação superior. A gente sabe, né, que tem o jeitinho brasileiro para tudo e aquilo, mas os melhores mestrados, as melhores pós-graduações, os melhores programas de doutorado, tudo isso você precisa ler, ter muita habilidade de leitura em inglês. Então, o inglês te dá acesso. E quando a gente fala que muita habilidade, é o inglês ser um querido conhecido, ser algo que você realmente domina. Porque você ter um inglês de nível básico não vai te dar acesso à riqueza cultural, à riqueza educacional dos grandes artigos escritos em inglês. Por quê? Porque é linguagem específica. Por quê? Porque é linguagem rebuscada. Porque é linguagem mais difícil de reter, é linguagem mais difícil de entender. Tá certo? Então você precisa dominar muito bem o inglês para você ter acesso a esses materiais que estão aí à disposição e que às vezes você perdeu porque você não tem um domínio de um bom inglês, de um bom nível de inglês. Domínio básico, dominou uma coisinha aqui e ali, e isso não vai resolver, tá? O que mais que você vai promover para o seu filho se você incentivar, se você decidir ensinar inglês para ele na infância? Você vai promover para sua criança um enriquecimento cultural, tá? Eu tava até conversando isso com alguns alunos meus. Gente, é impressionante a bagagem de uma pessoa bilíngue, a bagagem cultural mesmo, a pessoa domina. É porque você aprende um idioma, você não aprende só códigos linguísticos, verbos e vocabulário e substantivos e adjetivos e essas coisas. Você aprende a vida daquela língua, você aprende a cultura, aquilo tudo vem junto. Então você vai desenvolver também o acesso do seu filho a esse enriquecimento cultural, tá? Então você vai permitir que a criança tenha mais compreensão de mundo, que ela tenha mais cultura, que ela possa entender literatura, que ela tenha um desenvolvimento intelectual. Então isso é muito, muito importante, muito vantajoso, né? O que mais que a gente pode pensar aqui, né, com relação ao desenvolvimento da criança fluente em inglês? É o próprio desenvolvimento cognitivo, a inteligência do seu filho mesmo. Ah, ele vai ficar mais inteligente? Não, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que a inteligência dele vai ser melhor aproveitada. Ele vai ter um desenvolvimento cognitivo muito melhor, tá? Então a criança que é bilíngue, o cérebro dela cria meios, o cérebro dela cria caminhos e conexões diferentes de uma pessoa monolíngue, tá? Então quando você ensina a sua criança desde pequenininha a crescer bilíngue, você está promovendo para ela que ela tem um cérebro configurado de uma forma diferente, que ela tem um cérebro desenvolvido com outras linhas de cognição, de pensamento, de estratégias de pensamento, de raciocínio. Então tudo isso também é muito importante, né? A criança ela vai ter uma outra visão, uma outra capacidade de resolução de problemas, ela vai desenvolvendo muito mais estratégias, tá? E ela vai enfrentar esses desafios e vai desenvolver o pensamento crítico de uma forma muito mais tranquila, tá? E você vai preparar o seu filho para o mundo do jeito que ele é hoje, né? Então assim, imagina, do jeito que ele é hoje, não, do jeito que ele será no futuro. Porque se hoje inglês é algo básico, né? Tipo assim, há muitos anos atrás, o que acontecia? A pessoa precisava ter informática básica, se tivesse alguma coisa de inglês já ajudava. Hoje em dia, a informática nem faz parte mais da descrição do seu currículo. Você não sabe mexer no computador, você não consegue emprego em lugar nenhum. O inglês hoje cumpre, né, essa parte essencial de um currículo que vai te despontar. Daqui a alguns anos, inglês vai ser o que hoje é a informática básica. Você não fala inglês, querido? Infelizmente, não tem como você fazer nada aqui, tá? Então, eu tava acompanhando essa semana uma live de um grande expert do marketing digital hoje, que é o Leandro Ladeira, e ele tava dizendo da importância do negócio online, né? O que vai acontecer nos próximos 10 anos, que esse negócio está em franca expansão. E qual que é o idioma mais usado na questão do desenvolvimento da internet, das ferramentas e domínio, dessas questões todas tecnológicas? É o inglês. Então, se o seu filho souber inglês, ele vai estar na frente, ele vai conseguir desenvolver muito mais. Então, não perca o foco, tá? Nós estamos falando aqui da importância de você saber por que é importante o seu filho aprender inglês na infância. Belezinha? Maravilha. Então, você vai preparar o seu filho para o mundo globalizado. Tá, beleza. Mas, assim, falando especificamente da criança, quais são as habilidades de uma criança bilíngue? O que uma criança bilíngue realmente sabe? O que ela tem de diferente? Por que esse cérebro dela funciona diferente? Então, assim,
É lógico que a gente sabe que a criança é um ser único, irrepetível, cada ser humano é uma potência, é uma potência em desenvolvimento, cada ser humano tem o seu tempo. Então, assim, eu que tenho muitos filhos, vocês sabem, né? Eu tenho várias crianças aqui em casa, são 6, e eu posso dizer com toda a propriedade desse mundo, cada um é um. Não adianta eu esperar de todos eles que eles tenham a mesma habilidade, que eles desenvolvam o mesmo número de palavras, que eles desenvolvam a matemática no mesmo ritmo, que eles aprendam a ler no mesmo exato momento. Não é assim. Então, cada um deles desenvolveu de uma forma, são seres únicos e o bilinguismo deles também é desenvolvido dentro das suas próprias capacidades pessoais, né? Então, uns têm mais habilidade de memorização, uns têm mais facilidade com música, outros têm a pronúncia melhor, outros têm uma riqueza de vocabulário. Então, assim, cada criança vai desenvolver a sua maneira, tá? Então, no geral, né, assim, de uma forma abrangente, quando a gente pensa em crianças bilíngues, o que é comum a gente notar a respeito dessas crianças? Elas têm uma competência linguística diferenciada. O que é uma competência linguística? É uma habilidade de comunicar-se, né? Então, essa criança ela tem habilidades fortes nas duas línguas. Essa criança, quando ela é bem educada linguisticamente. Por quê? Por que eu tô falando disso? Porque se você fica dando só textinho baba, textinho fácil, textinho simples, musiquinhas bobas, como vocês já sabem, né? Que a teacher que detesta o Baby Shark, musiquinhas que não agregam valor cultural, que não agregam. Então, você vai ter uma criança pobre linguisticamente nas duas línguas, né? Mas, quando a gente decide por esse caminho, a gente escolhe realmente aqui um texto excelente, a gente escolhe textos bons, a gente entrega para nossa criança materiais de alto nível, tanto em português como em inglês, a gente vai desenvolver uma potência linguística dupla, né? Então, a minha criança ela vai ser forte na linguística, ela vai ser forte na comunicação, tanto da língua materna quanto da língua inglesa. Por quê? Porque eu estou nutrindo a inteligência dessa pessoa e ela, naturalmente, por ser bilíngue, ela já vai ter uma potência maior. E ela vai transitar muito bem entre os dois idiomas, ela vai conseguir conectar uma coisa na outra, se expressar maravilhosamente bem, tá? Essa é uma dos diferenciais da criança bilíngue. Ela tem uma forte habilidade linguística, uma forte capacidade de comunicação. A questão do cognitivo também. Vários estudos mostram, né, que é muito frequente entre as crianças bilíngues terem capacidades cognitivas superiores. Então, assim, elas têm uma alta capacidade de resolução de problemas. É aquela criança que não se contenta, né? Ela se sente desafiada e o cérebro dela naturalmente se configura dessa forma. É algo assim que ela desenvolve, ela vai conseguir desenvolver soluções de forma muito mais acertada, vai conseguir ver mais opções, né? O cérebro da criança bilíngue, ele tem isso, ele consegue ver mais caminhos, mais opções, mais possibilidades de resolução dos problemas. Então, isso também, sem dúvida, é uma das grandes vantagens de você colocar a sua criança para crescer bilíngue. Ela vai ter ali uma flexibilidade mental, ela vai conseguir ter uma atenção seletiva. Então, assim, às vezes está acontecendo várias coisas aqui e ela consegue se concentrar no que ela precisa com mais facilidade. Então, é muito, muito importante que você permita ao seu filho crescer dessa forma, porque é muita vantagem, né? Então, assim, ela vai ter a capacidade também de abstrair melhor na linguagem. Ou seja, é o próprio desenvolvimento do imaginário. Então, a criança bilíngue desenvolve melhor a questão do imaginário. E também as pesquisas comprovam que a criança vai ter um desempenho acadêmico muito melhor. As pesquisas mostram lá, né, que as crianças bilíngues tinham mais facilidade, inclusive nas áreas de exatas. Entendiam melhor a matemática. Pensa que bênção você colocar o seu filho bilíngue para entender melhor a matemática. E a questão da própria consciência cultural. A criança ela já se percebe no mundo plural, ela já se percebe no mundo que tem pessoas diferentes. Ela já cresce com essa cultura dentro dela. Então, você vai tornar o seu filho um cidadão do mundo. Não que ele vai perder a identidade dele, muito pelo contrário. Ele vai desenvolver uma identidade muito mais consciente da pluralidade, das coisas que existem ao redor dele, de como o mundo é grande, de como as pessoas são incríveis, de como as culturas são importantes. Então, seu filho, ele vai ter acesso, ele vai conseguir
se comunicar no meio disso tudo e vai fazer isso muito bem, tanto em língua materna como em língua estrangeira. Então, assim, a questão quando a gente expõe a criança a uma língua estrangeira, a gente não tá só, como eu já falei aqui, a gente não tá só expondo a criança aos verbos, aos conectivos, às preposições, aos adjetivos, aos nomes. A gente não tá fazendo só isso, a gente expõe para ela todo o aparato cultural, as expressões idiomáticas, né? A gente expõe as músicas, as canções de Diná, a literatura clássica daquele lugar, os autores, as poesias. Então, assim, a gente traz para a criança todo um aparato, todo um alicerce cultural que vai fazer toda a diferença no futuro dela. Para ela ter mais empatia, para ela ter mais respeito, para ela ter mais... O respeito genuíno, tá, gente? Não tô falando desse respeito de tolerar qualquer coisa, assim, de ser tão cabeça aberta do nosso cérebro caído aqui de dentro, não é disso. Eu tô falando de realmente compreender o outro, no cerne, na essência humana ali, tá? Então a pessoa que cresce bilíngue, ela também já vai desenvolvendo isso aí de forma mais natural. Outra habilidade que o cérebro bilíngue tem para sua criança, para seu filho, é a questão de se adaptar, né? Ele vai adaptar muito facilmente uma língua a outra. Ele vai poder alternar entre as duas línguas, entre as duas culturas. Então, assim, a criança bilíngue ela é mais adaptável, mais aberta a mais perspectivas, a mais ambientes. Para ela isso é tudo muito, muito natural. Melhora também a questão da habilidade de comunicação. Então, se você tem uma criança que é naturalmente muito tímida, quando você coloca uma ferramenta como o inglês na vida do seu filho, você está ajudando demais o seu filho. Você não tem noção. Ele vai lançar mão de dois instrumentos, de duas ferramentas ultrapoderosas, que é a língua materna e a língua estrangeira. Então, essa criança ela vai ter mais opções, mais possibilidades de comunicação. Então, isso vai ajudar, vai fazer sua criança mais habilidosa na questão da comunicação também, tá? O que mais nós temos aqui? Maior facilidade de aprendizado em línguas adicionais, isso aqui é fato, tá? Uma criança que já domina uma língua estrangeira, para ela passar a dominar a segunda língua estrangeira é isso aqui, né? Eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu queria ter feito inglês na faculdade, mas o ponto de corte eu fui para minha segunda opção, que era espanhol. E aí, na época, eu fiquei muito chateada. Falei, não vou mexer com isso, não. Eu quero fazer inglês, eu vou esperar, vou desistir da vaga. Era federal, mas, não quero saber, vou fazer inglês, eu quero inglês, eu amo inglês, tá. E uma amiga minha, que também foi minha professora, Limerce, ela era professora já de espanhol, já tinha passado nos seus concursos, era uma pessoa super, super respeitada, muito bem sucedida. E ela me falou, Jana, abre essa cabeça, mulher, pensa... Profissional de espanhol também é super necessário hoje. Aqui a gente tem o Mercosul, tarará. Vai ser muito bom para você. Vai estudar, você vai ser trilingüe. O inglês você já domina. Então, aí eu parei pra pensar e falei, mesmo, vou aprender esse negócio. Gente, o meu espanhol desenvolveu assim. Sabe, era uma coisa assim, ela mesma que me deu aula, ela falou, eu nunca vi uma pessoa aprender tão rápido assim o espanhol. Mas é com certeza devido a essa questão de eu já era bilíngue, eu já falava inglês. Então, para aprender o espanhol foi aquele negócio muito mais tranquilo, mais favorável. Eu assisti pouquíssimas aulas de francês que eu comecei a ensinar para as minhas crianças aqui pelo método natural, mas a minha rotina muito corrida, eu não consegui estabelecer ainda a nossa rotina do francês. Até hoje eu não esqueci as expressões que eu aprendi. Porque não sei explicar, tá lá na minha cabeça essa questão de aprender idioma, entendeu? Então a gente você vai proporcionar isso pro seu filho. Então quando você domina uma língua, a segunda, a terceira, a quarta, quando você domina uma segunda língua, né, porque quando você domina uma língua só, você é monolíngue. Quando você domina uma segunda língua, quando você é bilíngue, para você se tornar trilíngue, poliglota, daí pra frente, é só uma questão de estudar um pouquinho mais. Né? Uma pessoa que vai desenvolver a segunda língua na vida adulta vai sofrer muito mais do que um bilíngue que vai desenvolver a terceira língua na vida adulta. Tá certo? Ficou claro? Então é isso. O que mais? A criança que cresce bilíngue, ela vai ter mais consciência de linguagem, ela vai ter uma compreensão mais profunda da linguagem em geral. Então, isso vai beneficiar o desenvolvimento, o desempenho, habilidades relacionadas à linguagem. A criança vai ter mais facilidade para entender o que lê, ela vai ter uma habilidade para escrever, ela vai ter mais capacidade de análise crítica dos textos. Então, assim, quando você cria o seu filho de forma bilíngue, você fortalece
esse alicerce, essa base de comunicação de uma forma geral. Então a criança vai ser melhor leitora, vai ser melhor para escrever e tudo mais, tá? Isso é muito, muito importante, gente, e muito, muito valioso. Por que isso é tão valioso? Porque hoje as pessoas se comunicam muito mal. Vai tentar fazer uma compra pelo WhatsApp, pelo bate-papo da Shopee. Meu marido esse dia tava dando uma crise de nervo aqui. Gente, eu já fiz a pergunta 400 vezes pra pessoa. Ele não consegue me responder. Por fim, ele partiu pra ignorância com o homem. Ficou bravo lá. Não compensa, né? Então, livre o seu filho dessa marra da incompetência linguística, tá? Às vezes a gente tem que fazer a mesma pergunta 1000 vezes pra pessoa. E isso é muito triste, tá? A gente quer aqui desenvolver o melhor possível da linguagem das nossas crianças. Outra coisa que você vai fazer, é uma semente que você vai plantar. Isso aqui ele não vai colher exatamente na infância, né? Que é um altíssimo valor no mercado de trabalho. Então, o seu filho que vai crescer bilíngue, que o inglês vai ser para ele algo feijão com arroz, algo que é tranquilo, algo que é dele, né? Essa pessoa, ela tem um altíssimo valor no mercado de trabalho, é totalmente diferente de uma pessoa que tem inglês básico, tá? Ai, mas como é que as empresas sabem disso? Pelo amor de Deus, né, gente? Você vai fazer uma entrevista, você vai pedir a pessoa para redigir um e-mail e aí você vê, né? A coisa não vai. Então, quando você tem um filho e você permite que essa criança cresça dessa forma, você está plantando uma semente que vai fazer toda a diferença no futuro do seu filho, tá? E ainda a questão do vínculo cultural mesmo. A gente tem as crianças que crescem em famílias com diferentes línguas e culturas, né? Essa pessoa vai conseguir ajudar a fortalecer e manter vínculos culturais, tanto com as raízes familiares ali daquele, no nosso caso aqui do português, do Brasil, a nossa cultura e tudo mais, mas também a criança vai desenvolver raízes profundas com as culturas de língua inglesa, que você aí com toda a habilidade, sabedoria e graça de Deus vai conseguir passar o melhor, tá? Já, mas peraí, não tá muito claro ainda pra mim. O que você tá explicando aí dessas questões das vantagens e tudo mais, mas o que é mesmo uma pessoa bilíngue? É alguém que sabe o nome das coisas em inglês? É alguém que sabe... Então, como é que a gente define isso? O que é uma pessoa bilíngue? Então, assim, a pessoa bilíngue é aquela que tem proficiência, ou seja, alto nível de capacidade de 2 línguas. Então, ela fala bem, ela lê bem, ela escreve bem em português. Ela é monolíngue. Ela fala bem, escreve bem, lê bem, ouve e entende em português e inglês. Então, ela ali é bilíngue. É uma capacidade de se comunicar eficazmente nas 2 línguas. Então, preste atenção, essa palavra aqui é chave. É a capacidade de se comunicar. Ou seja, saber falar um monte de coisas não te dá a habilidade de saber se comunicar. Porque quando você fala, não necessariamente você vai entender aquilo que você ouve. E esse é um dos grandes problemas dos cursinhos modernos que ficam te oferecendo excesso de treino de conversação, tá? Ah, eu quero aprender a falar. Moço, calma, respira. A primeira coisa que a gente precisa aprender é ouvir, tá? Se todo ser humano primeiro aprende a ouvir, metade dos nossos problemas da humanidade estava resolvido. Verdade ou não é? Então a gente precisa aprender a ouvir. Ouvir e de fato ouvir, não pegar a sequência das palavras que a pessoa está falando, mas ouvir e entender de verdade. Isso é fluência, tá? Então você ouve, e aqui tá a Catarina acabou de chegar aqui, uma amiga minha muito querida, ela pode confirmar o que eu tô dizendo, que é totalmente diferente você saber falar do que você saber entender o que a pessoa tá te falando. Então, às vezes, você até sabe pedir uma comida no restaurante quando você tá lá fora, mas o garçom vai falar com você, vai te oferecer 50 tipos de molho, e você vai olhar pra ele e falar, meu Deus, o que essa pessoa tá falando? Então, isso não é ser fluente em inglês, tá? Então, o seu treino de conversação precisa esperar primeiro a sua habilidade de entender o que você ouve. Isso é muito, muito importante, tá? Então, ouvir, desenvolver esse ouvido, e então você vai desenvolver também a fala. Isso é essencial. Então, a fluência é esse ambiente, é essa capacidade que a criança vai ter já na infância. Nós estamos aqui falando de crianças que aprendem a falar inglês pequenas, tá? Porque, assim, infelizmente, hoje a gente tem essa dificuldade, porque às vezes a criança começa a ensinar inglês, né, com 4 anos, e ela vai ficar fluente em inglês aos 18, porque o sistema é assim. A gente não tem ali aquele ambiente que realmente favorece o aprendizado, o bilinguismo, a imersão e tudo mais. Tudo que demanda para tornar uma criança fluente. Tá? E não é porque eu vou fazer aqui aquele eles contra mim,
eu contra eles, os cursinhos não prestam. Não é disso que eu tô falando, eu estou dizendo. A escola não tem essa estrutura necessária para tornar o seu filho bilíngue. Infelizmente não tem. Você deixa a criança lá 1 vez, 2 vezes por semana, leva para casa, ela vive 6 dias em português, tempo integral. Daí ela volta pro cursinho, o professor praticamente tem que começar tudo de novo toda semana. Então realmente o desenvolvimento da criança acontece, mas vai demorar séculos para acontecer, tá? Olha aqui, a Catarina falando aqui, exato. Primeiro a gente entende o que falam. Falo por experiência que vim morar nos Estados Unidos só sabendo aquele inglês básico. Então, às vezes a gente consegue até falar alguma coisa. Você consegue falar assim, eu quero comer frango. I want to eat chicken. Você consegue fazer essa frase, I want chicken. Mas ele te pergunta se você quer frito, se você quer assado, se você quer empanado, se você quer com molho, se você quer, enfim, com batata, com arroz, se você quer... Meu Deus, não entendi nada. E sofre, é um sofrimento. Então, assim, a gente precisa desenvolver primeiro a habilidade de ouvir, tá? Então, é isso. Uma pessoa bilíngue é capaz de falar as 2 línguas com fluência, né? Ela vai expressar de forma clara, compreender bem as conversas nas 2 línguas. O que é a compreensão? Então, assim, a gente tem que entender. O bilíngue vai ter essa capacidade de entender nas 2 línguas, ouvindo ou então lendo, tá? Que a gente explica para vocês o seguinte, ouvir e ler são formas de receber a linguagem. Então, são as coisas que a gente chama de input. Então, quando eu ouço, quando eu leio, eu faço input, eu estou recebendo a linguagem. Então, a pessoa bilíngue, ela tem essa capacidade de ler e de ouvir e entender. E também ela vai fazer o output, que é o falar e o escrever. Então, ao falar, eu faço o speaking e ao escrever, eu faço o writing. Então, eu estou me expressando em língua estrangeira. Então, a fluência é essa via, é esse caminho que acontece entre receber e expor, receber e entregar. Então, eu recebo a língua, eu entendo a língua e eu consigo me expressar bem nessa língua. As formas de receber são ouvir e ler, e as formas de entregar são falar e escrever. Então, se você domina isso, se você tem essa capacidade, então, de fato, você é bilíngue. Outra coisa que determina uma pessoa, as capacidades de um bilíngue, você tem que ter alternância linguística. Como assim? Você tem que ser capaz de estar, sei lá, numa sala, tem uma pessoa falando com você em português, você escuta, entende, tranquilo, responde, e tem uma pessoa falando, sua mãe chega e tá falando com você em português, aí você escuta, entende, responde. Então, você faz essa alternância de forma natural, tá? Proficiência em ambientes variados, então você vai ali, independente do contexto, se você tá em casa, se você tá no trabalho, se você tá na escola, se você tá numa viagem, não faz diferença. Por que que a gente tá falando disso? Porque existe uma técnica que se chama inglês instrumental, que ela é muito útil para algumas situações muito específicas, então ela não te torna fluente em inglês. Você desenvolve uma habilidade de entender o texto escrito ali rapidinho, para você passar numa prova de mestrado, para você dar aquela, né, uma espécie de, digamos assim, gambiarra linguística que a gente faz, para você entender alguns textos muito específicos da sua área de conhecimento. Então, assim, eu sou cientista, né? Eu vou estudar, sei lá, sou da medicina, vou estudar as partes do corpo humano. Aí eu entendo como é que o inglês funciona nessa área para eu conseguir ter acesso às informações principais de um texto naquela área. Isso daí é uma gambiarra que a gente chama de inglês instrumental e serve para isso. Não é fluência. Não é fluência. Por quê? Porque você só consegue dar uma lidinha ali e entender os assuntos, né, daquele texto. Mas você não consegue escrever sobre aquilo. Você não consegue se expressar em inglês sobre aquilo. E se você ouvisse aquele texto, você não entender nada. Entendeu? Então, assim, é algo que não é fluência de fato, tá? O que mais? Desenvolvimento cultural. Então, quando você é bilíngue, você desenvolve a cultura, tanto no seu país, quanto da cultura da língua inglesa, das várias culturas, dos vários países que falam língua inglesa também. E você vai desenvolver também aquelas habilidades cognitivas que eu falei para vocês. Então, as pessoas bilíngues, elas podem ter essas vantagens de resolução de problemas, habilidades linguísticas altamente desenvolvidas. Então, você vai ter, o seu filho vai crescer dessa forma, né? Tendo uma flexibilidade mental muito, muito maior, que com certeza é uma riqueza de valor altíssimo, né? Quase inestimável, e com certeza vale muito a pena você propiciar, você proporcionar isso para o seu filho. Porque com certeza absoluta, hoje,
no momento que a sua criança está hoje, com a idade que ela está hoje, com a estrutura de vida que ela tem hoje, vai ser muito mais fácil inserir inglês na rotina dela, de forma leve, de forma eficaz, de forma eficiente, do que você esperar anos e anos e a sua criança ser engolida pela correria e vem Enem, e vem prova disso, prova daquilo, e vem namorado, e vem iniciar a carreira, e vem um monte de coisa. Então, assim, aproveite a infância, porque a infância é o paraíso da aprendizagem para o seu filho se tornar fluente, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que eu consegui abarcar todos os temas aqui que eu queria falar. Já tô meio passando da hora aqui. Tenho que ir lá cuidar da minha nenê, da minha Inês. Então, assim, o que você vai fazer para você desenvolver isso aí na sua casa, né? Você vai escolher a língua, no caso aqui vocês vão escolher o inglês. Vocês vão criar um ambiente que vai propiciar o desenvolvimento do inglês para o seu filho, tá? Então eu ensino isso para vocês, como que vocês fazem isso aqui. Consistência, né? Porque aprender o idioma não é assim uma coisa que a gente pisca e aprendeu. É necessário tempo, a gente precisa dar tempo ao tempo, as crianças vão desenvolvendo. Elas conseguem desenvolver muito mais rápido em casa do que em outros ambientes, tá? Se você tiver condições, promova a interação social naquela língua. Então, às vezes, você tem um amigo, uma comadre, alguém que está no estrangeiro, você tem condição de fazer uma videochamada para a criança ver o inglês acontecendo. Isso de interação social também é muito bom, muito importante. E o carro-chefe do carro-chefe do carro-chefe, que é o mais importante, que são os livros que você vai ter aí na sua casa, que vão ajudar no desenvolvimento, na fluência. As histórias são, com certeza, um dos recursos mais importantes. Aulas e cursos, porque daí você vai ter aquela sequência didática que vai favorecer o aprendizado. Então, assim, não é que a gente é contra a criança estudar formalmente o inglês, não, tem que estudar mesmo. É muito importante, mas não é só isso, tá? Então, às vezes, você colocar num cursinho não vai resolver, tá? Infelizmente, é o fato. Vai ficar anos e anos e anos até conseguir ver algum resultado. Se vocês têm condição, façam viagens internacionais, porque essa imersão cultural é uma riqueza sem fim para as crianças. É lógico, com muito cuidado, com muita prudência, né? Foco no seu interesse. Essa aula foi para você entender os porquês, os objetivos, aonde você vai conseguir chegar com tudo isso. Então, assim, no dia que sua criança... não quero, porque criança faz isso. Hoje eles, eu quero aprender o inglês porque eu quero falar pra ir pra Disney, não sei o que. Aí depois de 3 meses estudando, não quero mais. Então, a gente precisa ter foco na nossa decisão que a gente tomou como pais, tá? E ter paciência também. Vai ter dias excelentes, vai ter dias maravilhosos, vai ter dia que a criança vai ser aquele lorde e vai fazer tudo bonitinho. Vai ter dias que vai ser na base do silêncio total e você vai ali estabelecer aquilo que eu já ensinei pra vocês, que é a meta mínima, que é a criança ficar exposta ao idioma como passivo, só ouvindo, porque com certeza ouvir já vai treinar a principal habilidade linguística que ela precisa desenvolver nesse momento, que é a compreensão auditiva, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo, fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão de tema, comente aqui pra mim esse vídeo, que eu vou adorar ler o seu comentário. É muito importante pra mim saber a sua opinião, tá certo? Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e é isso aí.